E aí, galera, questão 16, prova discursiva da Santa Casa 2023. Considere que, devido à sua extensão, quando comparada com a sua espessura, uma membrana celular possa ser aproximada por duas paredes planas, paralelas e eletrizadas com cargas de sinais opostos. Admita que no interior dessa membrana existe um campo elétrico uniforme de intensidade 5 vezes 10 a sexta volts por metro, devido às diferentes concentrações iônicas dentro e fora da célula. Considere que a distância entre duas paredes dessa membrana seja de 8 vezes 10 a menos 9 metros e a direção do campo elétrico seja perpendicular a essas paredes e que seu sentido seja de fora para dentro. Calcule a diferença de potencial em volts entre as duas paredes da membrana. Em seguida, diga os sinais das cargas nas paredes, beleza? Bom, inicialmente, nós vamos calcular a diferença de potencial usando uma expressão muito conhecida, que é o ED. O que é esse ED, professor? O U é a diferença de potencial. O E é a intensidade do campo elétrico, que foi dada aí, ó, 5 vezes 10 a sexta. E a distância entre as placas, 8 vezes 10 a menos 9. Já vai descobrir aqui rapidinho qual é a diferença de potencial. 5 vezes 8 é 40, vezes 10 elevado a menos 3. Deixando em notação científica, 4 vezes 10 a menos 2 volts. Galera, quanto aos sinais, é muito fácil. Se o campo elétrico aponta de baixo para cima, a gente pode supor que nessa parte de baixo, ó, nós temos uma concentração de cargas atuando como uma carga positiva e aqui, ó, como carga negativa. Ou seja, o sentido do campo elétrico é dado de baixo para cima e esse sentido sempre vai ser da placa positiva para a placa negativa, tá legal? Então essa seria a explicação. No item B, olha só, suponha que um íon de sódio com carga elementar possa se mover dentro dessa membrana com velocidade 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Calcule a intensidade da força elétrica em newtons que atua sobre esse íon nessa região. Em seguida, ele quer saber a intensidade mínima do campo magnético em teslas que deve ser aplicado sobre a membrana para produzir sobre esse íon uma força magnética de mesma intensidade. Primeiramente, vamos calcular a força elétrica usando a seguinte expressão: módulo da carga vezes campo elétrico. Se a carga é elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o campo foi dado, né? 5 vezes 10 a sexta. Então aqui, ó, já encontra de cara rapidinho 8 vezes 10 a menos 13 newtons. E agora ele quer saber qual a intensidade de um campo magnético para produzir uma força dessa mesma intensidade. Bom, é fácil, né? Eu quero um campo magnético que produza naturalmente uma força magnética que tenha a mesma intensidade dessa força que nós encontramos. Vamos escrever as expressões, ó. Carga vezes campo elétrico. A menor força magnética vai ser aquela que aproveita ao máximo o ângulo entre a velocidade e o campo. Qual seria? 90 graus. Então vamos lá. QBB. De 91 não precisa. Galera, olha aqui, ó. Mesmo que nós não tivéssemos calculado a força anterior, a gente poderia determinar a intensidade do campo magnético simplesmente dividindo o campo elétrico, pela velocidade. Então, 5 vezes 10 a sexta dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Gente, eu achei esse valor muito exagerado, sabe? 5 vezes 10 elevado a 10 teslas. Olha, eu acho que nem dá para produzir um campo desse aqui, ó. É muito forte. 50 bilhões de teslas. Mas seria esse o valor necessário para produzir uma força da mesma intensidade da força elétrica, tá bom? Gente, quem gostou da resolução, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e aí até o nosso próximo vídeo. Valeu!